programa de hoje, vamos contemplar a cena do martírio de Zacarias, sacerdote fiel que foi morto no Templo de Jerusalém, entre o altar e o santuário. Um mosaico que denuncia a idolatria e a perseguição aos profetas, mas que também nos aponta para Cristo, o profeta por excelência, que deu a sua vida pela verdade. Venha conosco nessa catequese visual que une tradição, escritura, arte sacra e nos revela a beleza e, sobretudo, a presença de Deus entre nós. Essa é uma caminhada de fé e vida. Essa é a nossa jornada bíblica. No corredor interno da Basílica, uma cena impactante nos conduz ao coração da história da salvação, o martírio do sacerdote Zacarias, no Templo de Jerusalém. Ali, entre o altar e o santuário, o sacerdote é morto injustamente. Uma violência que ecoa as palavras de Jesus ao recordar todos os profetas perseguidos, desde Abel até Zacarias. O mosaico mostra ainda o agressor segurando o bezerro de ouro, símbolo da idolatria do povo. Uma ligação direta entre a infidelidade a Deus e a rejeição de seus profetas. Essa cena nos recorda que a voz dos profetas incomoda, denuncia e chama a conversão. Mas também nos aponta para Cristo, o profeta por excelência, que entregou sua vida para que a verdade e a fidelidade a Deus triunfasse sobre a morte. Acabamos de participar e contemplar uma bela catequese de uma das cenas que se encontram ali no corredor sul do Santuário Nacional. Nós sabemos que pouco a pouco as paredes do santuário vão nos revelando o mistério que somos chamados a celebrar quando adentramos a Basílica de Aparecida, que é o mistério pascal, o centro da nossa fé. Cada detalhe que nós encontramos nas fachadas do Santuário Nacional desejam ser este caminho mistagógico, ou seja, este caminho que nos leva ao encontro com o Senhor. Esta palavrinha que tantas vezes falamos aqui no nosso programa e fazemos questão de explicá-la porque é um caminho já antigo proposto pela Igreja para que possamos tomar consciência daquilo que somos chamados a celebrar. E creio que cada detalhe destes mosaicos, de cada arte aqui no santuário, há sempre um espaço para que o Espírito de Deus possa continuar trabalhando em nossas vidas. E nós estamos fazendo uma jornada neste mês de novembro e quem está nos ajudando a fazer este caminho é o Erasmo de Abreu, um daqueles que participa deste grande trabalho de realizar esses mosaicos que tem tornado o santuário não só um espaço belo, mas um espaço cada vez maior de evangelização. Erasmo, bem-vindo mais uma vez entre nós. Muito obrigado, Padre Rodrigo, e obrigado por mais uma vez permitir que venha nesse espaço falar de algo que dedicamos toda a nossa vida, todo o nosso tempo, até mesmo todo o nosso pensar, criar, enfim, o mosaico termina sendo o nosso mundo. O Erasmo também é professor de mosaico, ele não tomou esta arte só para si, mas ele partilha desta arte também com um grupo lá na sua cidade. Castanhal, é isso mesmo, né? Castanhal, sim. E lá eles têm o ateliê de arte. O ateliê faz parte também desta história dos mosaicos aqui do Santuário de Aparecida. Erasmo, nós já falamos do livro do Cântico dos Cânticos, já falamos da Samaritana e você trouxe uma imagem muito importante para nós no programa passado de que a Samaritana é a própria igreja, né? E que nós devemos sempre reconsiderar quais são os nossos amores, né? E que água estamos bebendo e oferecendo também aos nossos irmãos e irmãs. E hoje nós queremos entrar num outro mosaico que nos narra o martírio do sacerdote Zacarias. Eu, quando às vezes visito o santuário com algumas pessoas e eles perguntam, mas quem que é esse personagem, quem que é aquele? Aí eu me dou conta do quanto esses mosaicos têm ajudado os nossos romeiros a conhecerem personagens que jamais teriam noção de que existem nas Sagradas Escrituras. E hoje vamos falar do martírio de Zacarias,
que quase não tratamos, né, deste assunto. Quem é Zacarias? Zacarias, ali na parede do santuário, é alguém que nos ajuda a fugir um pouco do romance que nós temos na cena anterior, né, que tudo é amor, tudo é desejo, tudo é querer, mas que quando nós estamos dentro dessa vida de caminhada, de missão, se nós temos um amor de verdade, uma vida realmente basada no Evangelho, na Palavra de Deus, nós estamos dispostos a resistir muita coisa e quase a resistir tudo. E o martírio de Zacarias é um chacoalhar, digamos assim, a cada um que visita aquele corredor, a entender que existem alguns obstáculos, existem obstáculos às vezes muito sérios, e que mesmo falando da palavra de Deus, não é que estamos isentos nem de perseguições, nem do martírio, e nem de coisas que muitas vezes não fazemos a mínima ideia. Às vezes nós pensamos que é muito fácil fazer um caminho de Deus e tudo, porque agora é tudo mil maravilha, porque eu estou do lado de Deus, mas às vezes não. E se não estamos preparados a fazer essa caminhada, enxergando que existe a possibilidade disso também, quando me aparecem as dificuldades, que eu não entendo nem a caminhada nem a jornada, eu desisto facilmente, né? Porque nós não aprendemos a olhar muitas vezes para o martírio que está narrado na Bíblia. E é o próprio Cristo que narra. Imagine que é citado lá no Antigo Testamento, do profeta Zacarias, mas o Cristo retoma cobrando de nós a participação disso aqui também. Ele não nos isenta da culpa. Só que o Cristo, quando ele fala dessa culpa que nós temos na morte de Zacarias, ele está dizendo que também vai ser paga. E quem paga é o próprio Cristo, né? Ele vem para apresentar a Zacarias que foi morto pelas nossas injustiças, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pela nossa culpa mesmo. Mas agora o Cristo está caminhando para assumir as nossas culpas. Na cruz, ele vai pagar todos os nossos pecados, e esse também é contado. Em qual contexto irá se dar o martírio de Zacarias, desse sacerdote? O contexto dele é porque ele denuncia, né? E quando nós somos cristãos de verdade, quando nós estamos de verdade dentro da missão, é feio se nós fazemos vistas grossas para alguma coisa. Então, a idolatria sempre existiu. Existiu no tempo de Zacarias, existem nos nossos tempos e continuará existindo até. A questão é saber se nós somos cristãos ao ponto de denunciar ainda. Zacarias denunciou, ele falou. E imagine que o pai de Zacarias tinha sido um homem muito bom, já tinha ajudado o rei e tudo mais, mas na hora que ele denuncia, a primeira coisa que acontece é ser apedrejado, é ser morto. Então, hoje, as pessoas que se doam pelo Evangelho, que saem em missão pelo mundo, elas ainda continuam sofrendo essas coisas. Porque cada um que se coloca dentro de um contexto de Evangelho, dentro de um contexto de desigualdade, de injustiça, ele precisa denunciar muita coisa. E quando você denuncia, os poderosos, eles ainda continuam com poder, e todo mundo que acha que tem poder também acha que tem sobre a vida dos outros. E acabam ainda hoje executando tantas pessoas que só o que queria era fazer o bem. Nesse sentido, por que então Zacarias ele será martirizado entre o altar e o santuário? Às vezes um profeta, um apóstolo, um padre, um missionário, quando denuncia alguma coisa, é muito difícil de encontrá-lo. Eles possuem muitos amigos, muitas pessoas que gostam deles de verdade. Então, se eles estão em outros ambientes, são sempre muito bem protegidos. E aquele que denuncia, o lugar de fala, o lugar onde ele pode falar contra a injustiça do mundo, é aquele espaço. É ali, é no santuário, é onde as pessoas estão. E muitas vezes os poderosos, eles também precisam fazer ver que se alguém faz assim, vai ser calado também. Então termina sendo o lugar onde você vive a palavra de Deus, onde coloca em prática a sua fé, a sua religião, o seu amor, acaba sendo também a tua cruz. Erasmo, nós podemos relacionar, por exemplo, o martírio de Zacarias
com a realidade de alguns mártires que hoje conhecemos, por exemplo, Santo Oscar Romero, Irmã Dorothy, que são personagens, né, da nossa fé, pessoas que viveram a nossa fé e que são retratadas aqui no Santuário de Aparecida como testemunhas dessa fé. É possível estabelecer essa relação? Totalmente, totalmente. A palavra de Deus, ela é sempre a mesma, ela não muda. E, infelizmente, nós como pessoas também não mudamos. Então, nós continuamos tendo injustiça, nós continuamos tendo pessoas que perseguem a igreja, que perseguem pessoas e que não param. E é muito bom e muito assustador até ter no mosaico, que nós estamos acostumados com cenas históricas e tudo mais, uma cena como a de Oscar Romero, que é muito atual, que é muito perto de nós, que é dos nossos dias. E ainda mais assustador de quando nós dormimos e acordamos com notícias de algo que aconteceu ontem ou anteontem, de pessoas que ainda tentam só falar do Evangelho, mas mesmo assim pagam com a sua vida. Acontece ainda, mas não é novo, porque, de certa forma, a caminhada na igreja se dá assim desde o início. Quando os filhos de Zebedeu vão perguntar para o Cristo, vocês podem sentar um na sua direita do seu trono, outro à sua esquerda, ele pensa assim, vocês estão prontos? Então, esses santos que vivem ainda hoje, são aqueles que sentam no trono, do lado do trono do Cristo, que foi a cruz, que foi o martírio, que foi o sofrimento. E essas cenas, por mais trágicas que sejam, elas estão embaixo ali de toda uma coluna de martírio que acontece no contexto bíblico, no contexto de igreja. Ajuda muito a nós brasileiros de compreender que, infelizmente, às vezes algumas denominações preferem falar de um Deus de prosperidade, de tanta coisa, e esquece que também temos esses percalços, temos essa coisa que nós precisamos amadurecer os cristãos, que é saber que também tem sofrimento. Nós não estamos acostumados para o sofrimento. Eu conheço mães, eu tenho amigos que entram em crise de fé quando perdem um parente. Imagine no contexto de injustiça, de injustiça. Erasmo, nosso tempo já acabou. Que pena, mas a gente vai continuar essa jornada e ela está muito agradável e a gente está conhecendo muitas coisas novas das Sagradas Escrituras através dos mosaicos que revestem as fachadas do santuário. Como conversávamos, ali temos história para a eternidade, né? Porque ali está a palavra de Deus, que é antiga, mas ao mesmo tempo sempre nova. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço e fico muito feliz quando as pessoas chegam diante da cena e se questionam. Esse é o nosso objetivo, isso é ótimo.